Amadas irmãs, queridos irmãos, estamos hoje num lugar o mais especial, talvez, dessa nossa peregrinação. Muito simples, nós nem viríamos aqui, porque iríamos à Catedral de Chennai, mas, guiados por Deus como estamos, o Espírito Santo, ao começarmos a pesquisar, vimos que São João Paulo II foi tanto na Catedral como veio aqui. Se ele veio aqui, então, é porque é um lugar muito especial que merece a nossa visita. E hoje nós somos peregrinos aqui de São Tomás. Como dizia no começo desta missa, este é o chamado Santuário do Monte de São Tomé, o São Tomás para eles. Então, aqui foi onde começou toda a evangelização da Índia, no ano 52 depois de Cristo. Cada um dos apóstolos foi para uma parte do mundo. A São Tomé, Jesus que tinha dito: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. A São Tomé então coube justamente vir para a Índia. E ele veio aqui para o sul, para essa costa, a esse lugar que chamam de Tamil, a essa cidade que antigamente se chamava de Madras, hoje é Chennai. E aqui São Tomé pregou durante 20 anos. Ele, nesse sul da Índia, ele pregou o Evangelho, converteu muitas pessoas, milhares de pessoas. Aqui ele também foi perseguido. As autoridades hindus, que não queriam que o cristianismo, para eles uma religião estrangeira, fosse também aceita. Mas por que o cristianismo era aceito? Primeiro, pelo testemunho de coragem de São Tomé e de tantas pessoas que se convertiam. Eram pessoas completamente incoerentes. Aqui, vocês sabem, sempre existiu na Índia o sistema de castas. Então aqui, para os cristãos não tem castas, todos são iguais. A verdadeira democracia, o verdadeiro comunismo acontece quando Cristo entra na nossa vida. Os cristãos tinham tudo em comum e dividiam seus bens com alegria. Os apóstolos aprenderam isso com Jesus, viveram isso e transmitiram isso aos primeiros cristãos. Então imagine a felicidade desse povo de descobrir o Evangelho, o amor, o perdão, a união, os milagres. Quantas pessoas doentes eram curadas, quantas pessoas possessas, como hoje nós vimos essa questão. O próprio Jesus, porque expulsava os demônios, foi acusado pelos seus adversários de ser cheio do demônio, e Jesus diz que esse é o pecado contra o Espírito Santo. Um dos pecados contra o Espírito Santo é a blasfêmia contra Deus. Pessoas sabendo que a pessoa está fazendo a obra de Deus, ela renega, ela persegue, ela combate. Então, meus queridos irmãos, nesse lugar também, quantas pessoas foram livres da ação maligna? Pessoas que adoravam diversos deuses. A idolatria começa a dar lugar à verdadeira fé, a verdadeira fé católica, a verdadeira fé cristã. Começa-se a celebrar a Eucaristia, segundo a tradição, aquele quadro que nós vemos ali, tão antigo, é um quadro, segundo a tradição, pintado por São Lucas e trazido por São Tomé, no ano 52, aqui para a Índia. Não é? Ou, se não é esse, com certeza não é o original, mas é uma cópia. Os traços são muito antigos. Os estudos revelam, como o padre nos explicou, que esta é a pintura mais antiga da Ásia, se tem conhecimento. Então vocês vejam, imagine a devoção a Nossa Senhora, quem era a Mãe de Deus, o
os santos apóstolos, a história dos apóstolos que Tomé ia contando, os milagres que iam acontecendo, e a revolução que aconteceu aqui, nesse lugar, foi muito grande. Por isso o ódio, a perseguição. E aqui, justamente nesse lugar, marcado por essa cruz, nesse monte, São Tomé é martirizado. Como ele foi martirizado? As autoridades o mataram a flechadas. Por isso que sempre a imagem de São Tomé é a Bíblia, a palavra que ele pregava, com a grande frase que ele é conhecido no Evangelho: meu Senhor e meu Deus. Quando ele tocou na chaga de Jesus, ele não falou meu Senhor e meu Deus. E sempre ele tem uma flecha, porque todos os apóstolos, por exemplo, aqui vocês veem São Paulo, São Paulo, ele está com uma espada, porque São Paulo foi degolado. Todos os apóstolos têm sempre na sua imagem o instrumento do seu martírio. Uns, como São André, foi crucificado em uma cruz em forma de X, por ele estar sempre à frente de uma cruz em X. São Judas Tadeu foi com bastão, foi martirizado, por isso que ele sai sempre com bastão. São Bartolomeu foi escalpelado, por isso que ele sempre é representado sem a pele. Assim, cada um dos apóstolos de Cristo passou por essa perseguição que ele mesmo passou. Mas o mais bonito, e aqui a gente vê a força da nossa fé, ao ser martirizado, e muitos outros cristãos com ele, os cristãos não diminuíram, começaram a crescer. Como dizia São Tertuliano, o grande Tertuliano, um pensador cristão dos tempos dos padres da igreja, dizia assim: o sangue dos cristãos, dos mártires, é semente de novos cristãos. Cada vez que se matava, mais nascia cristão, mais pessoas queriam viver essa fé. Isso é uma das provas de que a igreja é santa e que o poder do inferno nunca prevalecerá contra ela. Porque quem é que gostaria de participar de uma religião que é perseguida, que você poderia até morrer? Isso é uma prova de que realmente as pessoas que encontraram a fé católica, elas não têm medo de nada. Como dizia São Paulo, nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem a vida, nem a morte. Encontramos o grande tesouro. Por isso, vindo a um lugar tão simples, nós precisamos pensar: como vai a nossa fé? Será que agora também no Brasil nós não somos chamados a dar um testemunho? Será que agora também na nossa pátria nós não vamos ser um pouco perseguidos? É a gente olhar para o passado e aprender com esses cristãos. Será que se chegar a hora que disser, ou você renega a sua fé ou você vai morrer, ou você vai ser preso, será que a gente está disposto a isso? Peregrinar por esses lugares é maravilhoso, é bonito, mas vai chegar o tempo que Deus vai pedir de nós, pedir também uma prova da nossa fé. Essa perseguição às vezes começa na nossa casa, no nosso trabalho, mas pelo jeito, por esses tempos tão difíceis, parece que ela está se alargando, E nós precisamos não desanimar, mas como São Tomé, como tantos cristãos que viveram antes de nós, dizer: eu não renegarei da minha fé, eu não sairei da minha fé católica, custe o que custar, perseguido ou não, eu vou manter a minha fé até o final. Deus vai me ajudar. E queremos cada um de nós, que como São Tomé, quando chegar a nossa hora, e ninguém morre de véspera, viu gente?
A gente só morre na hora que Deus determinar que a gente seja preparados. Debaixo do manto de Nossa Senhora, debaixo da intercessão de tantos apóstolos, de tantas testemunhas, de tantos santos, como também no nosso grande São João Paulo II, que veio a esse lugar, fez questão de nesse lugar tão simples da igreja, aqui se ajoelhar, aqui rezar, aqui pedir pela igreja, por tantos lugares onde a igreja ainda hoje é perseguida, é minoria. A igreja precisa da nossa oração, do nosso testemunho. Que Deus nos abençoe.